Zoom. Esta conferência será gravada agora. Boa noite a todos que estão participando desta terceira edição do Ciclo de Palestras 2023, que é promovido pela Dental Uni em parceria, desta vez, com a Systex. É uma honra poder ter todos vocês reunidos mais uma vez. Eu queria passar agora a palavra ao Dr. Luiz Humberto para que ele pudesse fazer as boas-vindas e o agradecimento. Boa noite a todos os cooperados aí e agradecer ao Systex, em nome da doutora Flávia, né, que sempre está apoiando aí a Dental Uni, e agradecer através aí da indicação do professor Dr. Frederico, né, que tenho certeza que teremos uma excelente aula aí. E a todos os cooperados, né, que sempre vamos sempre estar mantendo essa maneira híbrida, né, alguns momentos com ciclos virtuais, e também momentos com hands-on presencial, lá na Dental Uni, onde já estamos projetando aí com outros fornecedores, com a Systex mesmo, para estar sempre movimentando e buscando o aprendizado aí da cooperativa e dos cooperados aí. Então, muito obrigado aí, professor Frederico, que temos uma boa aula aí. Ok, então o tema desta edição é levantamento de seio maxilar na implantodontia. Esta palestra será ministrada pelo professor Dr. Frederico Deliberador, que vai se apresentar e tecer aí o seu currículo. Então, com vocês aí, Frederico Deliberador. Muito obrigado, doutor Eduardo. Obrigado, doutor Luiz Humberto. Obrigado por esse momento. Acho que isso é extremamente importante. A ciência, né? Então, qualquer tipo de momento, seja presencial, online, híbrido, enfim, para que a gente possa sempre crescer, né? Eu estou aprendendo muito em estar aqui hoje, agradeço esse momento, acho que isso para mim é muito prazeroso, então tenho certeza que se para mim vai ser bom, eu acredito que para quem está me assistindo, alguma coisinha eu vou conseguir deixar na cabeça dos colegas. Eu vou compartilhar então a minha tela aqui, tá? Para a gente dar início. Me deem só um minuto. Vocês veem a minha tela? Perfeito. Perfeito? Então, me chamo Frederico Deliberador, sou cirurgião dentista, né? E estou aqui representando, então, a convite da doutora Flávia e do professor Gastão, representando a Systex, a Regener, e falando para um público da Dental Uni, para os cooperados da Dental Uni. Muito obrigado aos doutores que me apresentaram. Falar rapidamente aí da minha formação, né? Acho que é uma forma da gente iniciar esse bate-papo, essa conversa a respeito de levantamento de seio maxilar hoje. Então, eu não sou de Curitiba, eu sou de Umuarama, do interior do Paraná, nasci em 1982, já faz algum tempinho, mas vim muito criança para Curitiba e, enfim, me sinto um curitibano e acho uma bela cidade para a gente estar. Me formei na PUC, faculdade aqui de Curitiba, né, em 2005. Sonhava em fazer cirurgia e fiz cirurgia. Me graduei e me especializei em cirurgia bucomaxilofacial e pratico ela até hoje, né? Sou especialista também em ortodontia, sou mestre em odontologia com enfoque em cirurgia bucomaxilo, pós-graduado em cirurgias periodontais, pós-graduado com a Tatiana Deliberador, inclusive, que já foi citada aqui mais cedo, pós-graduado em implantes faciais definitivos também, o que a gente tem escutado muito aí na atualidade, né, com o boom da harmonização orofacial. Sou pós-graduado em implantodontia também, fiz residência em harmonização orofacial, sou especialista em harmonização orofacial, já fiz alguns treinamentos em cadáver e eu acho que a gente está falando de cirurgia hoje aqui, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente aumente nosso entendimento a respeito de cirurgia, tendo contato mais íntimo com o cadáver. Eu acho que isso é muito importante. Um crescimento que eu tive, né, nos contatos que eu tive e continuo tendo com Fresh Frozen, né, são sensacionais. Então, eu só tenho coisas boas para falar disso e abrem a nossa cabeça com relação aos procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos. Sou professor nos institutos onde eu sou proprietário, aqui em Curitiba, Instituto Roque, Instituto IOC. Sou coordenador de especialização em cirurgia e dupla certificação com ROF no IOA Style lá de Balneário Camboriú, e também sou coordenador
do curso de graduação em odontologia na Uniopet aqui em Curitiba, né, que iniciou esse ano aí a graduação. Então, mais um desafio aí para mim na minha carreira e estou gostando, gosto um pouquinho de gestão. Sou speaker da Renova, né, trabalho já faz um bom tempo com harmonização orofacial e também sou speaker da Systex e é por isso que eu estou aqui hoje, né, pela Systex. Falando em Systex, eu não posso deixar de citar essas pessoas que eu gosto muito e tenho um grande prazer de poder falar pela empresa deles e de ter contato com eles. Então, o professor Gastão, que eu já escutei falar muito lá atrás, quando eu entrei na faculdade, então isso muito lá atrás. E também com a professora e doutora Flávia, que foi minha veterana da faculdade lá e, enfim, eu comecei meu contato ainda dentro da PUC com ela e quis a vida que hoje eu estivesse falando, hoje não, já outras vezes, mas que eu estivesse falando pela Systex, pela empresa que ela toca, que ela está direto na ponta ali, cuidando. Então é um prazer gigantesco de falar para uma empresa, e uma empresa de uma cidade que eu tomei para mim como uma cidade natal praticamente, que é Curitiba. Então é uma empresa curitibana. Isso é muito legal, né? Ver uma empresa dessa que está rodando o mundo aí com seus produtos de ponta. Então isso é muito interessante. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje falando pela Systex. Então vamos lá. Nosso tema de hoje é levantamento de seio maxilar, ou Sinus Lift Procedure. É um tratamento que a gente consegue ter muitos bons resultados e a gente já tem uma literatura vasta a respeito disso e já está muito consolidado, né? O que vem mudando são outras situações que são as tentativas de fugir, então, dos levantamentos de seios. Então, mas isso é uma conversa para um outro momento. Então, hoje a gente vai falar especificamente de levantamento de seio maxilar. E que bom se fosse se todos os nossos pacientes chegassem dessa forma, né? Eu não sou implantodontista especialista, mas trabalho com implantodontia todos os dias, porque isso faz parte do escopo do cirurgião bucomaxilo. Então, esse aqui é o meu dia a dia. E receber um paciente como esse que vocês estão vendo, com uma maxila, vamos lá, não tem um osso tipo 2 ou 3, não está no ideal, né? Mas eu sei que essa paciente tinha uma altura óssea e uma espessura óssea para a gente deitar e rolar dentro dessa maxila, né? Sem muitas necessidades de usar expansores e levantadores de seio, alguma coisa assim, ou mesmo de ter que fazer um tipo de enxertia em janela, né, que a gente vai citar mais para frente. Mas, infelizmente, né, nossos pacientes não chegam dessa forma. Eles chegam normalmente com o seio pneumatizado, com uma espessura óssea muito delgada, com proximidades, então, nessas distâncias, né, que nós temos. Vocês enxergam minha seta, por acaso? Alguém pode me responder? Não enxerga minha seta? Não? Ah, então tá bom. Então acho que eu não fico... Não, é que então acho que eu não fico com laser point, mas enfim, se alguém souber me dizer aí no GoTo, nesse aplicativo, se eu consigo ter uma seta aqui, depois alguém me avisa. Mas enfim, mas a gente não consegue perceber uma dificuldade grande em tratar uma paciente como essa como uma prótese do tipo protocolo, uma implantodontia do tipo protocolo, aí com 6, 8 implantes, ou às vezes até partir para um all-on-4, alguma situação assim, que a gente já sabe que tem uma previsão muito... Oi? Se você mexer na tela, você vai perceber que tem, eu acho que aqui embaixo, ela 3 deve pontinhos? ter alguma, ela pode ser que tenha uma caneta, alguma coisa que você possa fazer a marcação que você quer, o apontamento. Pois Você tá mas não vendo está que aparecendo. Deixa eu aqui ver. embaixo para você da tua tela não tem uma flechinha para o lado, um CC Não. que é o, Não, tem. Mas ali eu não encontro. o três Não, pininhos, não tem? não tela, terminar a apresentação. Não tem Ah, uma seta. tá. Não tem. Mas Não, tudo tudo bem. bem. Eu vou falando qualquer dúvida, obviamente, alguém pode me lançar dúvida aí que a gente vai tirando essas dúvidas. Mas, enfim, Perfeito. esse é um tipo de paciente que nós não temos no nosso dia a dia. Que bom se fosse se todos os pacientes chegassem assim, né? A resolutibilidade dos tratamentos seriam muito maiores, acredito eu, e com intercorrências muito menores. Mas a nossa realidade são pacientes nesse tipo ou pior, em situações como essa ou pior, né? Sabemos muito bem que, infelizmente, uma simples radiografia panorâmica ou uma tomada panorâmica, às vezes uma tomografia computadorizada, não é de pedido de praxe do cirurgião dentista. Eu sempre faço uma comparação, né? Às vezes o meu paciente chega no meu consultório, ele fala assim: doutor, eu tenho uma sensibilidade.
e eu peço uma panorâmica. E ele pergunta por quê, mas por que uma sensibilidade? Eu falo assim, olha, eu tenho que te examinar, eu tenho que verificar o teu contexto, você, paciente, às vezes eu peço os exames de sangue. E ele me questiona, mas ora as bolas, você vai num clínico geral e a primeira coisa que ele te pede é uma bateria de 20, 30 exames laboratoriais. E às vezes você não tem nada, mas aquilo é de praxe, é uma segurança. Eu sempre falo para os meus alunos, sempre converso com os meus pacientes que a radiografia panorâmica ela pode não ser conclusiva, mas às vezes ela é elucidatória, ela traz algumas situações que a gente talvez nem estivesse esperando. Então, às vezes a gente recebe esse tipo de paciente que vocês estão vendo agora, numa situação como essa, porque simplesmente passou por um profissional ou era paciente de um profissional que não tinha esse cuidado, esse pequeno cuidado de só pedir uma radiografia panorâmica por ano. Não precisa nem ser de 6 em 6 meses, mas uma vez ao ano fazer uma radiografia panorâmica. Né? A gente poderia ter evitado, por exemplo, uma situação ali no elemento 12, né? uma lesão periapical extensa, né? Que já complicada de tratar, envolvendo dentes vizinhos, provavelmente tendo que tratar canal, né? Fazer o tratamento endodôntico de 3 dentes ali para ter uma resolutibilidade, né? Uma pneumatização desses seios, né? Uma não intervenção no tempo correto. Lógico, eu não estou avaliando aqui condição, possibilidade de paciente, eu não vou entrar nesse detalhe, eu quero entrar no detalhe cirúrgico, entrar no detalhe clínico cirúrgico do que a gente tem no nosso dia a dia dos nossos pacientes. Então, esse aqui é o que a gente tem comumente, né? Que a gente chega no consultório e daí como tratar. Né? Uma prótese fixa no lado direito ali, né? No quadrante 1 do paciente, já com uma lesão no dente distal da prótese fixa, uma reabsorção do 15, enfim, situações assim, um intervalo entre esses dois dentes, combinado com uma pneumatização do seio do lado direito, enfim, possível, difícil talvez de encontrar nessa tomada radiográfica, nessa panorâmica, mas um possível início de velamento de seio, enfim, ou de espessamento de mucosa do seio maxilar. Então, são situações assim que nós temos aí no dia a dia e que, confesso que isso aqui é um desafio. Não é tão simples de você tratar um paciente como esse, né? Então, se a gente olha no quadrante 3 do paciente ali, na região que seria dos elementos 26, 27 e até 28 ali, nós temos uma situação de um osso muito falho, um osso do tipo 4, ou até pior do que isso, né? Mas na classificação seria tipo 4, e com uma altura muito baixa, né? E uma proximidade, então, com o seio maxilar ali, com as divisões, né? E com os septos do seio ali muito próximo. Então, como tratar isso? Como resolver isso? E o paciente quer implante, e o paciente quer resolver a vida dele, ele quer mastigar, ele quer voltar a ter ação mastigatória em ambos os lados e com qualidade, né? Normalmente um paciente como esse não tem 30 anos mais, ele tem 40, 50, 60 anos. Esse paciente tem que ser preparado, me perdoe a expressão, mas sim, ele tem que ser preparado para o fim da vida dele. A gente não pode pensar que a gente vai fazer um tratamento para o paciente e aos 75, 80 ele vai refazer um tratamento. Não, nós temos que pensar isso com uma longevidade maior, né, para um fim da vida. Então, como preparar este paciente, por exemplo, para o fim da vida? Então, são os desafios que são lançados, via de regra para os implantodontistas, né, ou periodontistas, ou cirurgiões bucomaxilos, ou os generalistas que gostam muito de cirurgia e sabem tratar isso aqui, têm a destreza, e eu acho isso sensacional, não há impedimento nenhum. Então, esses são os desafios que o dia a dia nos traz. Ou um desafio como esse, né? Eu vejo lesão periapical no lado direito, molar, provavelmente com mobilidade, já com perda óssea horizontal, um paciente que já fez tratamentos com enxertia em região anterior, e daí a gente caminha lá para o outro lado e uma situação ali de um seio totalmente pneumatizado. A imagem não está muito adequada, não é um velamento de seio, mas a gente vê um espaço entre pré-molar e molar, como tratar aquilo, distalizar dente, levantar seio, enfim. Então, são situações assim que a gente acaba tendo no nosso dia a dia clínico e que nos trazem desafios, né? E eu acho que isso talvez seja o que mais me motive dentro da cirurgia, são os desafios. Eu sempre falo que o planejamento ele é extremamente importante, ele não pode se ausentar, mas a questão da cirurgia é que você sabe como vai começar e sabe como vai terminar, mas o que vai acontecer naquele entre anestesiar e suturar, às vezes a gente tem que estar preparado para aquilo que vai acontecer, e isso é o grande lance da cirurgia, é o que me traz vontade de operar cada vez mais. A gente tem que falar um pouquinho de anatomia, eu vou correndo isso aqui para a gente não perder muito tempo, mas quais são as funções do seio maxilar? Então, ele tem uma questão de ressonância fonética e um feedback auditivo, então ele faz uma ressonância na fala, ele produz uma fala melhor,
né? Não deixando essa fala nasalada, faz uma redução do peso do crânio, essa é uma das funções dos seios que nós temos em toda a face, né? Então essa é uma das funções. Ele também trata a temperatura do ar que penetra em nossos pulmões, então ele é aquecido naquela região. Ele é umidificado também e ele é modificado para que não entre, né, impurezas, macroimpurezas na região mais delicadas do nosso corpo. Então ele é filtrado também e a gente também tem a questão da sensação do olfato, né, o sense of smell. Então é uma questão relacionada ao olfato, onde nós temos em toda essa região do seio maxilar. A anatomia do seio maxilar, então ele é o maior seio paranasal. Vamos pensar em 3 aí mais principais aí, o frontal, o etimoidal e o maxilar. Então ele é com certeza o maior seio visto nos 3 eixos, né, na altura, altura, largura e a distância anteroposterior. Então ele é o maior seio maxilar, o maior seio que nós temos na face, né? E tem uma distância média aí, obviamente, isso é uma média, né, com uma base aí, com uma média de 35 milímetros de base e 25 milímetros de altura. Então eu estou falando de 3,5 centímetros de base e 2,5 centímetros de altura. Isso é bastante coisa, né? E ele tem um formato, o shape dele, né? O formato dele é uma pirâmide quadrangular. Então, quando a gente olha ele numa situação 3D, né? Ou até numa 4D, a gente consegue entender que ele tem um formato aí de pirâmide quadrangular. Dentro desse seio, né? E esse ponto é um ponto muito importante para tratar quando a gente fala de levantamento de seio maxilar, porque o maior número de intercorrências relacionadas ao levantamento de seio, seja ele traumático ou atraumático, está relacionado à membrana de Schneider, que é aquela membrana que recobre todo aquele espaço que a gente chama de seio maxilar, né? E o que é essa membrana? Do que é essa membrana? Ela é um periósteo fibroso revestido com uma fina camada de epitélio respiratório pseudoestratificado, né? E a qualidade varia de fina e delicada para espessa e menos friável. E eu vou falar para vocês, o que mais acontece é a gente ter, às vezes, um paciente com uma classificação boa, né? Que eu vou falar a classificação de MISH mais para frente, uma classificação boa para operar, e quando a gente abre esse paciente, a membrana ela é pobre, ela é muito fina, seios maxilares septados, isso acaba trazendo muita dificuldade para a gente, e às vezes até abortar cirurgias de levantamento de seio, isso não é incomum, e daí a gente começa a caminhar para outros tipos de tratamentos que a gente possa ter dentro da implantodontia para tratar. Então tá aí, ó, tá vendo que vocês enxergam nessa imagem, ela é uma imagem de cadáver, obviamente, mas vocês conseguem enxergar uma parte brilhante por dentro dos seios maxilares. Essa parte brilhante é exatamente aquela membrana. Obviamente aqui ela está desnaturada, ela está ressecada, mas mesmo assim a gente consegue identificar parcialmente a presença dessa membrana. E é nessa membrana que a gente trabalha. A mucosa do seio, então essa membrana o que é? É um epitélio pseudoestratificado ciliado. E qual que é a função dele? Por que ser ciliado? Porque quando o ar penetra pelo ósteo, né? Vem pelas narinas e penetra pelo ósteo e passa, então, pelo seio maxilar, ele é filtrado. Mas se há uma filtragem, também deve haver uma limpeza. Então, ao mesmo tempo que esse ar é filtrado e caminha lá para a nossa orofaringe, né? lá para a nossa traqueia, passa pela carina, vai para os pulmões, esse epitélio pseudoestratificado também precisa ser limpo, né? Então, por isso que ele tem essa questão de ser ciliado e esses fluidos vão sendo impulsionados novamente para que toda essa mucosa seja limpa, né? E ela, outra questão dela é que ela é altamente regenerativa. Veja, isso não significa que qualquer rompimento dessa membrana será sanado de uma forma rápida e você vai poder reoperar esse paciente, já pensando lá na frente do que a gente vai falar na frente. Então, ela tem uma alta capacidade regenerativa, mas também não é tão simples. Então, o rompimento de uma membrana traz sim uma morbidade, traz sim uma lentidão, né, uma morosidade aí num retorno para um paciente para ele passar novamente por um procedimento de levantamento de seio traumático, por exemplo, ou até mesmo atraumático. As estruturas relacionadas. Então, quando a gente pega uma radiografia panorâmica, que num primeiro momento a gente julga como um primeiro exame para fazer uma primeira avaliação do paciente, mas obviamente para operar um paciente sempre tomografia computadorizada, né? Não se aceita mais tratamentos
dentro da implantodontia, nem da cirurgia bucomaxilo, sem uma tomografia computadorizada. Então, isso é de praxe. Mas quais são os limites, então, desse seio maxilar, tanto do lado direito como do lado esquerdo? A gente tem que pensar em 4 paredes, né? No assoalho, que é aquela região que está mais íntima com a superfície dos dentes. Isso muito vai depender da idade, eu já vou mostrar uma imagem para vocês bem legal. A parede lateral, então, aquela parede mais posterior da maxila, com envolvimento lá na região da tuberosidade da maxila, lá naquela região posterior. Nós temos o teto desse seio maxilar. Nesse teto, confesso que a gente nunca vai chegar, tá? Ele é bem distante da área que a gente vai trabalhar. E a parede medial. Então, também temos o envolvimento da parede medial, que se confunde com a parede da fossa nasal na região do seio maxilar. Mais uma vez, então, um outro tipo de corte, numa tomografia computadorizada, né? A gente consegue perceber o formato desse seio maxilar, né? Lembra que era um quadrado trapezoidal, próximo ali da fossa nasal e de toda a região do nariz. Então, uma outra situação, e a situação que a gente enxerga lá já a proximidade com os dentes mais lá embaixo, né? Com a proximidade do assoalho do seio maxilar. Num corte coronal, então a gente consegue enxergar também, ó, parede superior, parede medial, próxima ao nariz, parede inferior, o assoalho, né? Então, intimamente ligado à raiz dos dentes superiores e a parede lateral. Então, vocês já começam a entender um pouquinho de como funciona a anatomia e qual é o tipo de acesso que a gente vai fazer, para onde que a gente vai colocar osso no levantamento de seio. Então, a gente sempre vai num levantamento de seio traumático, que é aquele que merece uma janela na parede lateral da maxila, a gente sempre vai acessar pela parede lateral, um pouco acima das raízes dos dentes, para a gente não ter interferência naquela região, né? E a gente vai tentar preencher aquele assoalho, que é onde a gente vai querer colocar o nosso implante posteriormente ao levantamento de seio, ou concomitantemente, né? Então, nós temos também esse tipo de tratamento. Num corte sagital, mais uma noção, né? Então, a gente consegue ver os dentes mais anteriores, os dentes mais posteriores, ali na parede inferior, vindo ali de pré-molar, molar e molar, a parede anterior, parede inferior, e a parede posterior e a parede superior. Então, a gente consegue entender, nesse corte sagital também, aonde é o nosso acesso, aonde é a região que a gente pretende instalar o osso, enxertar o osso nos nossos pacientes. Eu falo que a anatomia ela é fundamental para o entendimento, não tem como se livrar da anatomia. O livro de anatomia é de cabeceira para um bom cirurgião, para aquele cirurgião interessado, sempre tem que estar revisando a anatomia. E depois a gente caminha para um corte axial, a gente tem também novamente a parede anterior, a visão dela, a parede lateral, posterior e parede medial, né? Aqui a gente acaba não vendo o assoalho mesmo, porque é um corte axial. As estruturas relacionadas, então, né, com a parede anterior, nós temos o nervo infraorbitário, né? A gente vai descolar o nosso tecido naquela parede anterior, na parede lateral, desculpa, mas sempre pensando que a gente tem uma limitação. O nervo infraorbitário, ele está mais acima, você pode até visualizar ele, você pode chegar próximo a ele, mas tomar muito cuidado para não romper. Confesso que a gente consegue descolar e ter uma boa visibilidade com um bom retalho, sem chegar no nervo infraorbitário, né? Tomar cuidado que às vezes em maxilas atróficas, né? Estamos pensando em pacientes mais idosos, né? Os nervos e os vasos podem estar localizados a menos de 10 milímetros da crista alveolar, mas não porque a gente teve uma queda desse processo onde fica o nervo infraorbitário. Até sim, um pouco, mas muito mais pela perda da maxila, pela reabsorção da maxila. Então, tomar um pouquinho de cuidado nisso. Numa tomografia, a gente consegue visualizar isso, né? Se você tiver um exame tomográfico do paciente, e tem que ter para realizar um procedimento como esse, a gente vai conseguir enxergar essa alteração anatômica devido à idade e à perda óssea. Na parede posterior, a gente fala da região ptérico-maxilar, né? Então, nós temos o envolvimento do nervo alveolar superior posterior, que é um dos nervos anestesiados nesse procedimento, a artéria interna maxilar, que às vezes em tomografia a gente consegue enxergar também, e o plexo pterigóide. Então, olha lá, ó, num corte dessa tomografia, a gente consegue enxergar exatamente a imagem ali, ó, na seta vermelha, da artéria maxilar passando. Lembrar que a artéria maxilar é uma artéria de irrigação abundante, a gente pode ter um sangramento excessivo. Então, se eu vou realizar um procedimento nesse paciente,
Se eu tenho que acessar essa região, vamos analisar bem a tomografia para a gente não ter nenhum tipo de intercorrência. E se tiver, que saiba como resolver essa intercorrência. Relacionados à parede lateral, então as estruturas relacionadas à parede lateral, então o processo do arco zigomático, parede utilizada para acesso do seio maxilar, né? Então sempre revisando a anatomia. E na parede medial a gente fala do ósteo, né? Então que está lá a entradinha lá em cima, né? Então essa situação às vezes é a que traz aqueles processos infecciosos, inflamatórios que fazem os velamentos do seio maxilar, que podem ser odontogênicos ou não. A gente vai falar um pouquinho disso, né? Então a gente também tem que avaliar essas situações. Não basta ter apenas o paciente querer fazer o levantamento de seio e uma reabilitação com implantes dentários e prótese sobre implante. Ele tem que ter condições para isso, né? Então, vem a avaliação do paciente, né? Mais uma vez, né? Então, a gente pode enumerar e linkar várias estruturas anatômicas através dessas imagens tomográficas. Lá vocês enxergam o seio frontal, depois o 2, o osso nasal, não o septo, mas o osso, o complexo do osso nasal. 3, e assim sim, o septo nasal. Caminhando um pouquinho mais para baixo, a abertura piriforme ali, e o processo alveolar da maxila que se inicia, né? Lá embaixo, da região mais anterior, indo para um corte mais posterior ao lado, né? A gente caminha para as células etimoidais, cavidade orbitária, né? No número 7 lá, bem simples da gente visualizar. O 8, então, um seio maxilar, 9 a concha nasal inferior e 10 o osso zigomático. Mas percebam ali, ó, que no seio maxilar do lado direito desse paciente, né? Contraposto ao número 8, mas o seio maxilar do outro lado ali, então do lado direito do paciente, a gente consegue ver um leve espessamento da mucosa do seio, né? Alguma alteração presente ali, né? Então, essas imagens já começam a elucidar algumas alterações, algumas alterações patológicas aí do seio maxilar. Novamente, então, um corte axial. Frederico, caiu a imagem, caiu a imagem. Então, só um minutinho que eu saio e volto. Espera aí, só um minuto. Não estão enxergando ainda? Não, eu achei interessante até, eu falei, será que ele vai trocar a aula, alguma coisa? Não, só me avisem, tá? O teu compartilhar é que eu acho que deve ter se desligado. Você não está compartilhando entendi. tua aula. Espera lá. Só um minuto, por favor. Vamos compartilhar. Compartilhe tela. Acho que saiu meu compartilhamento, exatamente. Retornando. Me desculpem por isso. Voltou? Perfeito. Oh, legal. Obrigado por me avisar. E desculpe. Nos cortes axiais, então, mais uma vez, toda a estrutura anatômica, né? Então, a gente vê lá as células etimoidais, seio maxilar, seio esfenoidal, septo do seio esfenoidal, células mastoideas, né? E a gente vai caminhando e a gente chega lá no seio maxilar, terço médio, né? Devido ao corte aí, no número 8 ali. Então, o seio maxilar é grande, né? Então, é uma estrutura grande anatômica nossa. Mais uma vez, em cortes sagitais, vocês conseguem ter uma noção a trapezoidal dela, uma noção do tamanho desse seio, né? Quando a gente fala da anatomia dele, fala que ele é o maior seio da face. Essa imagem que eu queria que vocês vissem, que eu citei ali atrás, então, das alterações dimensionais de seio maxilar com o decorrer da idade. Então, nós conseguimos ver as conchas nasais ali, depois nós vemos a maxila e um molar lá embaixo, né? E vocês conseguem acompanhar, então, o que acontece com esse seio ao decorrer da idade. Com 1 ano, qual que é o tamanho dele? Com 4 anos, a reabsorção que ocorre, ou a pneumatização, com o desenvolvimento dos pulmões da criança, né? Com 7, 12 anos, o adulto, a faixa laranja, então já um seio que a gente está acostumado, um seio maxilar que a gente está acostumado a ver nas nossas radiografias panorâmicas, e depois a gente caminha já para a linha vermelha, que é um processo já reabsortivo, uma pneumatização, pacientes mais idosos, e já com um relacionamento muito íntimo com as raízes dos molares, primeiro, segundo molar, e via de regra com segundo e primeiro pré-molar também. Então, essa é uma imagem que elucida muito para a gente qual é o processo, então, das dimensões do seio maxilar ao decorrer da idade. Obviamente, a fase vermelha ali, ela não é agradável, né? Então, ela vai trazer dificuldade para a gente em tratamento sim, é por isso que a gente está aqui hoje falando sobre isso. Lembrar que a inervação é do V2, tá? Os ramos lateral superior e posterior do V2, nervo alveolar superior posterior e nervo infraorbitário. Então, são esses dois que nós vamos
bloquear no ato cirúrgico, podem usar a ticaína. Eu sempre vejo uma discussão a respeito de parestesia por causa do uso de articaína. Aqui vai meu conselho de professor, meu conselho de colega: usem articaína, é um bom bloqueio, é uma forma boa de fazer um bloqueio. Você usa pouco sal anestésico e consegue fazer um bloqueio por um bom tempo de trabalho, trazendo tranquilidade, tanto para o operador quanto para o paciente, né? Então o paciente acaba não sentindo nenhuma dor durante o procedimento e até pós o procedimento, pela analgesia e pela potência desse sal. Então use a articaína. Suprimento sanguíneo, lembrar da artéria infraorbitária, artéria facial e artéria palatina, tá? Que estão irrigando toda essa região do seio maxilar, as veias, a esfenopalatina e o plexo ptérico maxilar, e a drenagem ocorre pelo ósseo maxilar. Mais uma vez, aqui a seta mostrando o infraorbitário. Então, para vocês terem uma noção de onde está o processo alveolar, sobe para aquela abertura da maxila, aquele aumento da maxila, e o nervo infraorbitário lá em cima. Com pacientes, às vezes, com uma reabsorção já acentuada, esse forame infraorbitário vai estar mais baixo e a maxila vai estar muito mais para cima pela sua reabsorção. Então, se lembrem disso quando forem pedir as tomografias. A avaliação do paciente, isso é muito importante. Eu falo que 70% do tratamento é plano de tratamento, é o planejamento que você vai fazer, né? E você acaba eliminando quase que a totalidade das intercorrências que estão no nosso alcance aí quando você faz um bom planejamento. Então, eu tenho que verificar as patologias do seio maxilar, infecções, rinites, cistos ou tumores malignos. Tumores malignos, esses muito menos comuns, né? Mas os mais comuns aí são pacientes com rinite alérgica. Estou falando de Curitiba, por exemplo. Eu desconheço um paciente que tenha passado pelo meu consultório que não tenha algum dia reclamado de algum tipo de rinite, né? Ela alérgica ou não. Pacientes que fazem tratamentos anualmente para rinite. Cistos também são comuns, tá? E o velamento do seio, aqui em Curitiba em específico, é muito comum. Eu mesmo sou um paciente que tenho o velamento do seio de vez em quando por ter essas sinusites crônicas aí, né? Então, são pacientes que às vezes a gente tem que trocar uma ideia e fazer encaminhamento para o otorrino para que ele faça o tratamento para depois a gente poder operar esse paciente. Então, por exemplo, a gente pode encontrar os pólipos, tá? Esses pólipos não têm relação odontogênica, tá? Eles podem ocorrer, nada mais do que um processo inflamatório que ocorre na mucosa do seio maxilar, tá? Não é de origem odontogênica, é de origem sinusal mesmo, tá? Do paciente, mas tem que ser tratado. Isso é um processo inflamatório infeccioso, então você tem que tratar esse paciente para depois operar ele, né? Uma outra vista, um corte sagital aí de um pólipo, então olha a extensão deles, isso vai incomodar no ato cirúrgico, pode contaminar a nossa cirurgia, então a gente tem que remover. Fenômeno de retenção de muco, então lembra que a gente tem uma mucosa, né, membrana de Schneider, e ela pode reter muco naquela região. Lembra que ela é pseudociliada, às vezes aquilo não está funcionando muito bem, a regeneração dela não está muito boa e pode fazer um fenômeno de retenção de muco. Trata com medicamento e às vezes tem que ir para cirurgia, tá? Otorrino, caminha para o otorrino, conversa com o otorrino, tem que ter um amigo otorrino para indicar os pacientes e para que eles possam voltar depois para a gente, sadios para que a gente possa tratar. Mais uma vez, fenômeno de retenção de muco, tá? Por mais que a gente olhe isso e fale assim, nossa, deve ter alguma relação com os dentes. Não tem, tá? Nesse caso, não tem. Então, é fenômeno de retenção de muco mesmo. Aqui, quando a gente vê esse espessamento mucoso, o rompimento ali do assoalho do seio maxilar, aí a gente pode falar, sim, lesão endopério, comunicação com o seio, e aqui é de origem odontogênica mesmo, tá? Então, são casos que nós vamos tratar aí, às vezes em conjunto com o otorrino, às vezes só o nosso tratamento já resolve. Entrar com antibiótico terapia, anti-inflamatório e o tratamento devido para esses casos. Eu não vou entrar nesses detalhes neste momento, mas eu sempre faço um trabalho em conjunto, com pério, com endo e cirurgia, tá? A gente sempre tem que fazer os três em conjunto, uma conversa e chegar num plano de tratamento ideal para um paciente como esse, tá? Às vezes, infelizmente, há o prejuízo da perda de um dente, uma situação assim, mas, né? Porque para chegar neste ponto aqui é porque ficou muito tempo sem fazer algum tipo de exame, aquela conversa que eu tive lá no começo. Uma panorâmica ela é fundamental para nos ajudar. Outra situação, né, no corte sagital aqui, no corte coronal, a gente consegue enxergar ali um cisto no ápice dentário, né, e já com comunicação para o seio. Um pequeno velamento, provavelmente esse paciente teve dor, enfim, fez alguma fístula, alguma coisa assim, foi ao dentista e ainda não deu tempo de infectar todo o seio, né, o seio maxilar. Mas é uma situação que tem envolvimento aí de um dente contaminando uma região de seio maxilar.
E aqui um velamento total no seio maxilar por origem odontogênica, perda ali provavelmente já de um implante dentário, né? Um primeiro molar bem ruim, um segundo molar totalmente infectado ali, né? Então, são situações assim que às vezes a gente recebe e a gente tem que solucionar em conjunto com outros profissionais da área e não da área. Quando a gente fala de levantamento de seio, a gente tem que ir nos primórdios, né? Em 1984, o Misch falou da classificação SA, o subantral dos seios maxilares. Então, como tratá-los, né? E o que determina se você faz, então, o levantamento de seio traumático, atraumático, e como você faz. Então, ele determinou em 4. SA1, SA2, SA3 e SA4. SA1 é quando aquela distância do rebordo até o seio maxilar, até a membrana, é maior que 12 milímetros. Nesse caso, o que a gente faz? Apenas instala o implante. Se a gente tiver espessura, né? Se a gente tiver a capacidade em espessura e altura, que a gente já sabe que o SA1 ali seria em altura, pelo menos a gente já teria, então a gente só instala o implante. Quando a gente caminha para um SA2, a gente já tem uma alteração. A gente vai falar entre 10 e 12 milímetros. Misch falou isso em 1984. A gente sabe que hoje a gente tem implantes aí que vão de 5 milímetros. Na Systex a gente tem implantes de 5 a 15 milímetros. Então eu consigo trabalhar com implantes mais curtos, né? Então a gente teria até umas situações melhores, até às vezes pensando num SA3, tá? Que são os pacientes que variam entre 5 e 10 milímetros de rebordo ali na maxila até a membrana de Schneider. E, obviamente, os pacientes SA4 são aqueles pacientes que têm menos de 5 milímetros, né? Então, já são pacientes bem limítrofes ou praticamente nulos de rebordo e que, obrigatoriamente, eles têm que passar por algum tipo de levantamento de seio maxilar. Eu vou citar novamente SA1, SA2, SA3, SA4 e a técnica que deve ser usada e como fazer, tá? Mas a gente vai, então, começar agora. O que seria, então, um levantamento de seio maxilar? Só me perdoem, meu tempo é até às 7h30, às 19h30? Normalmente vai até 21 horas aí, 1h15, Desculpa. 1h30. Tá. 1h30. Desculpa, eu errei. Até umas 9 horas, é isso, né? Isso. Então a gente tem tempo aqui. Técnica cirúrgica que permite a elevação da membrana do seio para a colocação de implantes dentários quando a distância crista sinusal é insuficiente. Então, aquela distância que eu relatei ali no SA1, SA2, SA3 e SA4, tá? Então, é o emprego de uma técnica para fazer esse levantamento de seio para colocação obrigatoriamente de um implante, né? Então, se é um paciente que necessita disso e opta pelo tratamento com implantodontia e há uma distância menor daquela adequada para a instalação de implante e que a gente precisa de osso, de altura, a gente vai buscar então fazer esse levantamento de seio em maxila. Está aqui um caso simples entre aspas, mas um caso onde com um pouquinho de esforço vocês vão conseguir enxergar uma altura que nós ganhamos com enxertia, a membrana, vamos lá, me ajudem, vocês conseguem enxergar uma fina membrana circundando toda a enxertia lá em cima, a membrana de Schneider, paciente com uma qualidade alta de membrana, onde a gente pode fazer um enxerto grande, um enxerto volumoso, trazendo qualidade aí para o nosso paciente e sucesso aí no levantamento de seio. Então, basicamente, o levantamento de seio é isso. Este seria um levantamento de seio atraumático. Nós temos situações também onde a gente já pode fazer o levantamento de seio e instalação do implante. Não é esse caso, mas esse caso aqui é dos implantes colocados já no enxerto. Então, a gente pode, às vezes, também, no mesmo tempo, mesmo passo cirúrgico, instalar enxerto, fazer a enxertia e já também colocar os implantes ali na maxila do paciente. Então, são situações viáveis também, a gente vai falar disso, né? E aqui, uma visão, um corte de tomográfico, onde a gente consegue enxergar um preenchimento de ambos os lados, a membrana preservada, seios não velados, isso é importante porque se houvesse algum velamento de seio ali, seria então a contaminação no procedimento cirúrgico, teria que ser feito o acompanhamento desse paciente e os cuidados para que a gente acompanhasse, né, para ver se iria evoluir, se a membrana ia ter um processo regenerativo ou se ia ter que intervir então para remover a enxertia e então realizar um procedimento na segunda etapa. Tá? Mas outra situação que vocês conseguem perceber claramente que teve a enxertia do seio maxilar. Então vamos lá. Aquilo que eu disse para vocês, quando a gente caminha para o SA1, a gente está falando aí de 12 milímetros ou mais de altura óssea entre a
a crista, entre o processo alveolar, né, onde a gente vai instalar o implante, até a membrana. Então, são casos onde a gente vai simplesmente fazer a colocação do implante. Nós não vamos caminhar por uma situação de levantamento de seio, não há necessidade. Mas, como eu disse lá no começo, esse é o sonho do implantodontista, do bucomaxilo e do periodontista, ou do cirurgião dentista em geral. Essa situação não é tão comum assim. Nesse ano, eu tive um paciente apenas que eu não tive que ter algum tipo de envolvimento com algum tipo de enxerto. Das cirurgias semanais que a gente faz aí em grande escala, foi um paciente neste ano, aí nos últimos 4 meses, que eu tive esse prazer de não ter que fazer um enxerto e não ter levar uma morbidade para um paciente. Mas o SA1, então, seria essa situação, apenas colocação do implante, havendo espessura e altura. Quando a gente caminha para o SA2, Misch falou lá atrás que 10 a 12 milímetros, né, você faria sinus lift e implante. Mas veja, levantamento de seio com 10 a 12, a gente sabe que a gente não tem mais essa necessidade. Tendo espessura e esta altura, a gente pode trabalhar com implantes curtos, aí eu estou falando de implantes de 8 milímetros, ou caminhar até para os implantes, né, do tipo Alure, da Systex, né, que vocês estão vendo um exemplo ali no canto direito superior, implantes bem mais curtos, né, largos e mais curtos, que a gente tem a possibilidade de trabalhar tranquilamente com alturas menores de osso. Quando a gente caminha para o SA3, então, Misch falava que você deveria fazer o levantamento de seio e o implante numa segunda etapa. Para quem faz implantodontia sabe que isso já mudou, né? Nós já temos uma alteração nesse protocolo aí, e com segurança, né? E ainda depois para o SA4, vocês vão ver que Misch fala que SA3 e SA4 são as mesmas características, né? O que muda muito são as intercorrências quando o paciente é SA4, tá? Mas a gente vai caminhar e vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, SA2, levantamento de seio, colocação de implante imediato. Volto a dizer, classificação de Misch, classificação antiga, mas eu tenho que passar isso para vocês, porque até hoje a gente fala disso, né? Eu tenho que usar o levantamento de seio quando eu tenho ali 10 a 12 milímetros, eu não vejo necessidade. Eu tenho uma gama enorme de implantes da Systex para eu instalar ali que eu vou ter sucesso. Mesmo às vezes com espessuras menores de osso, mas tendo altura, eu tenho sucesso. Então a gente já sabe, a gente tem previsão literária dentro da empresa, dentro da Systex, a gente tem muita literatura, uma literatura muito sólida que relata isso para a gente, né? E não só aqui a nossa literatura, mas a literatura mundial já relata isso para a gente, então a gente pode fazer isso tranquilamente. Como fazer a colocação de implante imediato da forma traumática, né? Então vamos supor que eu tenho 6 milímetros de altura de osso, 7, e eu preciso de mais 2 para colocar um implante de 8 milímetros, porque é um cone Morse, eu preciso colocar 2 milímetros adentro do osso, né? Então eu preciso deixar ele infraósseo. Como eu fazer isso? Eu tenho uma forma de fazer que é a forma atraumática, que é quando eu não faço a janela de acesso, como se fosse um acesso caudal look, né, da cirurgia bucomaxila, eu não faço aquela janela de acesso para levantamento de seio traumático. Então, o que eu faço? Eu acesso o sítio, né, do implante e entro com uma primeira broca subinstrumentando, sempre 2 milímetros a menos daquilo que eu quero do assoalho. Então, é só para fazer aquele primeiro acesso. Depois disso, o que a gente faz? Eu vou, de forma atraumática, usar os osteótomos de Summers para fazer o levantamento desse seio maxilar, para ganhar aqueles 2 a 3 milímetros além do seio. O que isso faz? O que esse osteótomo faz? Eu já vou mostrar os osteótomos da Systex. O Summers, ele é côncavo. A ponta ativa dele é côncava, como se fosse uma colher. Ele vai raspar a parede dessa maxila, vai jogar osso para essa parte côncava e este osso vai ser colocado para cima, para dentro do seio, mas sem romper a membrana. Isso a gente chama de levantamento de seio atraumático, tá? Que é o que a gente faz então com os osteótomos de Summers, tá? Então tá lá, ó. Mais uma vez, essa imagem aqui está mais tranquila de vocês entenderem. Fazemos uma primeira instrumentação com uma broca inicial, pode ser a lança, tomar muito cuidado, que a lança ela não deve ir no comprimento total, mesmo porque o comprimento total nós vamos criar com o osteótomo. Entramos com o osteótomo inicial, raspando aquele osso à parede e fazendo a instrumentação
para a espessura do implante que foi escolhida. Lembrando que maxila a gente sempre acaba subinstrumentando nessa espessura para que a gente tenha uma compactação do osso, para que a gente tenha um travamento melhor. E evoluindo os osteótomos em espessura, em tamanho e profundidade, que a gente quer ganhar aqueles 2, 3 milímetros, eu acabo jogando aquele osso das paredes que esse osteótomo passou para o ápice. E ele delicadamente e de uma forma muito delicada, com um martelo cirúrgico mesmo, mas de uma forma muito delicada, a gente rompe essa membrana, não no sentido de rompimento total, a gente descola essa membrana com o osso lá no ápice. E isso a gente faz então o levantamento de seio atraumático, tá? Aqui estão os kits de elevadores, ou os osteótomos de Summers. Então veja, nós temos espessuras, né? E o comprimento basicamente deles são todos iguais, e nós temos as marcações para a profundidade que você quer encontrar, né? Que você quer subir, levantar esse seio, que você quer elevar, né? Então, são ótimos, eu tenho uso semanalmente, né? Então, aconselho a tê-los e são uma mão na roda quando há necessidade de um levantamento de seio atraumático nos nossos pacientes. A gente tem uma outra solução também, que às vezes nós não temos tanta qualidade óssea, e daí são os expansores. Vamos supor que eu tenho altura óssea, eu não preciso fazer um levantamento de seio. Vamos supor que eu tenho espessura, só que é um osso muito pobre. Eu vejo lá na minha tomografia que é um osso tipo 4 muito pobre, e eu quero expandir esse osso. Ao invés de jogar para o ápice, eu quero jogar ele para a lateral. Então eu uso os kits de expansores para condensar esse osso, para transformar aquele osso que vai ficar ao redor do nosso implante, transformar aquele osso que é um tipo 4 em um tipo 3, né? E ter um travamento melhor, então, desse implante na maxila. Então, lembrando que os kits de levantadores e expansores são para serem usados em maxila. Então, mais uma vez, um belo instrumental e que todo implantodontista tem que ter todo o bucomaxila e todo clínico geral que trabalha com implantodontia tem que ter isso em consultório, aprender a usar, né? Então, corram atrás disso para quem não tem. SA3, e agora a gente começa a caminhar para um tipo de paciente que a gente no passado falava em sinus lift, então levantamento de seio e colocação de implante tardio. Vamos mais uma vez considerar que rebordes de 5 a 10 milímetros, com a gama que a gente tem de implantes hoje dentro da Cystex, a gente consegue fazer tratamento com implante. Mas vamos tentar entender que também há casos com 5 milímetros que às vezes a gente precisa do levantamento de seio para ter um travamento melhor, uma prótese do tipo, um tratamento do tipo protocolo, com um número maior de implantes, e que às vezes eu preciso então levantar esse seio, fazer o levantamento de seio para ter uma melhor estabilização da prótese no futuro. Então, altura de rebordo, SA3, né? Então, altura de rebordo de 5 a 10. A cicatrização do enxerto, a gente fala em 8 meses, Misch falava em 8 meses, a gente já fala em 6 meses, em 5 a 6 meses, tá? Os biomateriais da Regenera evoluíram demais, eles deixaram a nossa praticidade e o tempo aí cirúrgico pós-operatório uma coisa muito boa, então a gente trabalha com uma previsibilidade de 6 meses. E a cicatrização do implante a gente vai falar entre 4 e 6 meses. Lá a Misch falava que você fazia o levantamento de seio, aguardava os 8 meses e depois disso fazia então a instalação dos implantes. Nós sabemos que com a qualidade do tratamento de superfície que nós temos nos implantes da Cystex e com a qualidade dos biomateriais da Regenera, a gente tem total capacidade hoje, com habilidade, com técnica, de fazer o levantamento de seio e fazer a instalação dos implantes, né? Nós sabemos disso, né? Nós temos previsibilidade na literatura e na prática clínica para isso. Então, se você tem medo, busque um curso, busque se atualizar, porque a gente consegue fazer isso. A consequência disso é ter um paciente satisfeito em menos tempo, né? Você encurta o tratamento. É aquilo que eu falo. A cirurgia, quanto mais você condensar em um passo cirúrgico apenas, melhor. A morbidade, ela não é boa. Às vezes ela é necessária, mas ela nunca é boa. A morbidade cirúrgica nunca será boa. Então, encurtar os tratamentos, diminuir o número de passos cirúrgicos é extremamente importante para que a gente tenha sucesso e satisfação no nosso paciente, né? Tranquilidade. Então, lembre-se, quanto menos procedimentos cirúrgicos fizermos, melhor. Então, o Misch lá falava que tinha que fazer em 2 tempos, a gente já sabe hoje que em boa parte dos casos a gente acaba fazendo os 2 procedimentos no mesmo passo. Mostrar para vocês, então, um caso cirúrgico, né? Então, a gente fala, o SA3
levantamento de seio, né? Então a gente faz o acesso da parede lateral, né? O acesso de Caldwell Look, tá? Então a gente faz uma incisão sobre o rebordo, descolamento total, faz incisão relaxante e faz um retalho de espessura total. Então o que é o retalho de espessura total? Eu vou descolar periósteo, eu tenho que visualizar osso. O meu molde tem que raspar o periósteo desde o início e ele tem que ser descolado até o final, até lá em cima, a área que eu vou precisar trabalhar. Ela precisa ficar bem exposta. Uma coisa que eu sempre falo aos meus alunos, uma boa de uma anestesia bem feita, um bom bloqueio, impede, né, evita que você tenha que voltar a anestesiar e parar o teu procedimento cirúrgico. E uma boa incisão e um bom descolamento também faz com que o paciente tenha menos edema, menos morbidade e que tua cirurgia seja sempre mais rápida. Então, enquanto você não descolar toda a superfície, todo o retalho de espessura total por completo, não pare. Não ache que você já pode ir para um próximo passo, tá? Então, você sempre tem que cuidar. Aqui ele está citando, a gente cita aqui na aula assim, não expor o forame infraorbital. Veja, você pode até chegar a fazer a exposição dele. Não se assustem, mas protejam ele, certo? Você não vai deixar ter um molde virado para cima, protegendo aquele forame, protegendo as estruturas mais nobres, certo? Então tomem cuidado com isso. Então, mais uma vez, retalho de espessura total e deixem bem exposta a região que vocês vão trabalhar para não ficar voltando, para a broca não pegar nos tecidos moles e não machucar o paciente, enfim, por uma série de fatores. Depois disso, vem aquela exposição de toda a parede lateral. Aquela parede bem bonita, bem interessante para a gente trabalhar, né? E com segurança. Então, eu estou visualizando, eu sei quais são os meus limites, lateral, medial, inferior, superior. Eu estou olhando para a minha parede lateral e eu estou de cara com ela a minha área de trabalho. Eu tenho um auxiliar afastando, ou mesmo um operador sempre afastando. Uma vez colocado o molde não sai de lá. E eu tenho todo o meu instrumental cirúrgico em mãos para poder fazer, então, dar continuidade no acesso cirúrgico. Acesso cirúrgico, mais uma vez, borda inferior, 2 a 5 milímetros acima do assoalho do seio. Lembra que a gente tem que fugir daquela curvatura da maxila, eu tenho que ter uma altura, eu tenho que ter um chão, tá? Vocês já vão entender isso que eu estou falando. A gente tem que ter uns 2 a 5 milímetros para depois poder fazer esse acesso e entrar, então, provavelmente dito, na parede lateral do seio maxilar. Depois a gente vai fazer acesso aí com broca diamantada esférica ou peso elétrico. Para quem trabalha com peso sabe que é sensacional, é um investimento alto, mas necessário. Quanto mais vocês investirem aí em materiais, em equipamentos, melhor fica a tua prática clínica, com certeza. Então, peso é sensacional. Ou broca diamantada. Para quem está começando, eu sempre falo, as brocas diamantadas esféricas maiores, você acaba tendo mais destreza. E não tem problema ela ser maior. Ela vai desgastar mais? Não, é só você usar uma rotação um pouco mais baixa e ir fazendo o seu acesso com calma. As brocas diamantadas esféricas menores, elas têm uma possibilidade, uma capacidade de perfurar maior. Então, às vezes, uma falha na tua mão, na tua destreza, pode fazer uma perfuração de parede lateral e você perde a tua cirurgia naquele momento. Perde de modo de dizer, a gente ainda tem possibilidade de usar com membrana, mas enfim, vai ter um contratempo, tá? E lembrar que nós da odontologia amamos a irrigação abundante. Então, não deixem de irrigar. A irrigação não pode vir da caneta de baixa rotação, a não ser que você esteja usando motor de implante. Tá? Usando motor de implante, ela vai vir um soro fisiológico, uma água de injeção estéreo, ou se não, você vai ter que ter uma seringa de 20 ml com soro fisiológico sendo irrigada de forma abundante naquela região. Sempre cuidar muito bem com a temperatura do uso das brocas. Depois disso, a gente vai fazer o acesso da parede lateral. Essa imagem é linda, gente. Olhem isso. Eu consigo visualizar a minha parede lateral, a porta que eu deixo, que eu mantenho para a gente fazer um teto, certo? E eu tenho a membrana. Perceba a membrana vascularizada. Essa é uma imagem muito legal. A partir desse momento, a partir do momento que eu chego nesta fase, eu consigo delicadamente entrar com os meus instrumentos para fazer o descolamento dessa membrana. E o descolamento dessa membrana é crucial. Até aqui eu confesso para vocês que é tranquilo. Fazer esse desgaste dessa parede óssea é tranquilo. Quando você vai aumentando a profundidade, essa parede vai tendo alguns leves sangramentos. Não é que rompeu, é porque você está chegando na membrana. Então você consegue delicadamente fazer esse desgaste.
e a gente faz uma fratura de galho verde naquela parte mais superior, tá? A gente não desgasta ela completamente. A gente faz essa fratura de galho verde no final para que ela seja um teto, para que ela se mantenha, para que ela não caia dali. Mas daí a gente chega nesse ponto e a gente vai entrar com os instrumentais para fazer exatamente esse descolamento. E aí é uma regra muito clara e que vocês estão percebendo nessas imagens. A parte cortante sempre voltada para nós, nunca voltada para a membrana. A parte côncava nunca voltada para a membrana. Se você colocar a parte côncava dos descoladores de seio maxilar para os levantadores voltado para a membrana, vai romper. Tá? Isso é uma regra. Eu aprendi isso há quase 20 anos atrás e eu uso isso até hoje. Né? Então tomem cuidado. Coreta posicionada sempre na margem da janela. Você vai sentir essa coreta contra o osso em todos os momentos. Se em algum momento você não sentir a aspereza do osso na ponta da tua coreta, é que você está tocando só em membrana, você está num vazio. E tocar nesse vazio, tocar na membrana, vai romper ela. Então, sempre com aquela delicadeza de um endodontista, vamos dizer assim. Eu não sou endo, não faço endodontia, mas eu sei que o endodontista tem a destreza de sentir, às vezes, na ponta dos dedos, o que ele está fazendo. Aqui é a mesma coisa. Às vezes você está fazendo no escuro, você não está enxergando, mas você está sentindo a ponta da tua coreta raspando, então todo aquele seio maxilar e descolando devagar a membrana, tá? Então a gente vai descolar a membrana até um certo limite, até uma certa necessidade que nós temos. Nesse desenho aqui, ele é apenas figurativo, né? Esse descolamento do desenho aqui, ele é, ao meu modo de ver, excessivo, mas é só para deixar muito claro para vocês como funciona. Percebam que aquela parede que eu tinha deixado em galho verde lá está para cima nessa imagem e há um descolamento onde eu fiz uma concavidade, tá? Então agora eu encontro um buraco onde eu posso enxertar osso. Vamos lá. Tá, mas como é que eu sei que não rompi? Então existe uma manobra que a gente tem que fazer com muito cuidado. A gente chama a manobra de valsalva. Então, prender o nariz do paciente e pedir para ele respirar. Ou, às vezes nem precisa você fazer valsalva. Às vezes só o fato dele puxar o ar e soltar faz com que aquela membrana vá e volte, tá? Nem precisa fazer valsalva. Valsalva, em específico, eu tenho um pouco de receio, porque às vezes pode romper a membrana. Faz a técnica de valsalva e rompe. Então, não é o tipo de medida que eu peço para os meus pacientes fazer. Então, eu peço para eles respirarem e a gente vai ver a movimentação dessa membrana. Ela vai e volta. Isso significa que nós conseguimos descolar a membrana, chegamos no ponto que nós queríamos, obtivemos espaço para fazer a enxertia óssea, né? E eu tenho saúde ainda nessa membrana. Olha lá, mais uma vez, aquele teto descolado formando aquela parede lateral descolada, formando um teto, e depois a gente faz a enxertia com o biomaterial em toda aquela loja. Tá, mas se eu quisesse colocar um implante, faria antes o descolamento, depois a instrumentação, se eu tivesse um rebordo ósseo, faria instrumentação para instalação dos implantes, faria um travamento neste remanescente de rebordo, enxertaria e fecharia tudo, tá? E daí a gente vai lá, com cuidado, a gente enxerta o material, o biomaterial. Por que com cuidado? Porque se eu for colocando todo o biomaterial que eu tenho, sem imaginar que essa membrana vai continuar sendo empurrada pelo biomaterial, ela vai romper lá em cima. Então é até o ponto de não entrar um pouco mais de material sem forçar a membrana. Então aqui é um pouco de feeling, né, do profissional e do operador, mas tomar muito cuidado também nesse momento. Lembrar que nós temos inúmeras curetas aí por parte da Systex para vocês fazerem as compras, para vocês terem acesso, para poder desenvolver esse tratamento de levantamento de seio, né? Mas eu, via de regra, uso 2 a 3 curetas que me atendem e que atendem ao meu posicionamento. Então, às vezes isso é muito particular do cirurgião, certo? Mas eu falaria para vocês que tem que ter a cureta número 8, certo? Que é aquela bolinha empurra, número 9 também. Eu gosto muito da 6, acho ótima, sensacional, da 4 e da 3. Então, essas curetas são muito boas para trabalhar. Eu acho que a gente consegue um bom resultado com essas curetas. Mas, obviamente, ter curetas a mais nunca é de menos, né? Sempre vai nos ajudar. Materiais para a gente fazer, então, os enxertos, a gente vai pensar no Blue One, hidroxapatita sintética, hidrofílica, sensacional para trabalhar. A gente tem a apresentação de 0,5 cc, 1 cc e 2 cc. A gente tem a apresentação de 1 cc dividido em quatro frascos, o que eu acho muito bom também, que a gente consegue, às vezes, por um preço super honesto, a gente consegue
não ter que gastar, às vezes, um frasco de 2 cc ou de 1 cc inteiro no mesmo paciente sem necessidade, então a gente consegue isso. Ele é recomendado, o Blue One é recomendado para todos os casos de regeneração óssea guiada, tá? Ou não guiada. Para performance adequada, o local enxertado deve ter irrigação sanguínea adequada, lembrar disso. Para qualquer enxertia, eu tenho que criar algum tipo de estímulo sanguíneo. O seio maxilar ele é bem irrigado, mesmo às vezes um SA4, tá? A Mish falava que as complicações, as intercorrências no paciente SA4, que a gente vai falar depois, estavam relacionadas à falta de irrigação. Eu vejo muito mais pelo rompimento de membrana porque falta de irrigação, tá? Essa é a minha prática clínica. Recomenda-se também reabertura em 6 meses, foi o que eu falei para vocês, né? E 9 meses em seio maxilar, eu abro antes, tá? Eu posso minha prática clínica, certo? Dependendo do caso, né? A própria bula fala isso, né? E tem uma padronização de partículas. Então, são ótimas para trabalhar. Eu não tenho muito o que falar. Trabalho muito com Blue Bone e são perfeitos. Tem uma altíssima integração biológica, né? Então, você consegue aumento de espessura e de altura. Você consegue também fazer a regeneração óssea em torno dos implantes. Então, muito comum a gente instalar implante, fazer travamento apical e ficar aquele ao redor ali ainda faltando estrutura óssea. Você vai lá e usa o Blue Bone para fazer o preenchimento das arestas, dos gaps. A gente faz, então, como eu estou falando para vocês, os levantamentos de seios, então, as cirurgias de seio maxilar, defeitos periodontais também. Eu não sou periodontista, mas eu acabo tendo que fazer periodontia para tratar os meus pacientes e uso, então, o Blue Bone para isso. Preenchimento de cirurgias parenodônticas, sabemos muito bem que, em alguns casos, as lesões são tão grandes que a gente precisa fazer um preenchimento daquela lesão que ficou depois de tratada, limpa, enfim, cirurgicamente, né? E daí a gente usa o Blue Bone para fazer o preenchimento e eu tenho ótimos resultados com isso. Após extrações dentárias, o preenchimento de alvéolo para manutenção das distâncias biológicas para a instalação de implantes posteriores, quando não há essa possibilidade num ato imediato após a extração, e também para cirurgias bucomaxilofaciais a gente usa bastante. Quando a gente fala então ainda do implante simultâneo e implante tardio, a literatura fala ali, ó, isso é 97, já tem um tempinho, mas é importante falar disso, né? Quando a gente faz a instalação de implante simultâneo com enxertia, né? A gente tem um tempo mais rápido, foi aquilo que eu falei para vocês, a busca sempre é por um tratamento mais rápido para o paciente, menor morbidade, menor número de momentos com morbidade, o aumento do risco de infecção é maior, lembrar disso, tá? E o contato entre a superfície do implante com o osso enxertado é menor. Por menor que sejam as partículas do Blue Bone e por melhor que sejam as partículas do Blue Bone, ela não vai ter o ponto de contato que teria se a gente tivesse feito uma instalação posterior, tá? Mas funciona. A literatura já é muito clara, volto a dizer, funciona. A gente consegue trabalhar com implante Cystex, com levantamento de seio, com biomaterial da Regener, de uma forma, de um momento só, simultâneo. Quando a gente faz a instalação do implante posterior à osteointegração, ou seja, a osteoformação e condução de todo aquele processo de levantamento de seio, naquele tratamento com enxertia, a gente tem um tempo de tratamento muito mais demorado, o risco de infecção cai, tá? Isso é estatístico, cai, mas eu acho que ainda a infecção está muito relacionada à qualidade do teu campo estéreo, à qualidade da tua cadeia séptica, e isso é muito importante em cirurgia. Eu sou muito chato com isso no meu dia a dia clínico, então eu tento passar isso para todo mundo, que tem que ser muito criterioso, né? Mas o contato com a superfície do implante é maior. Mas volto a dizer, a qualidade da superfície do implante que nós temos hoje e a qualidade dos ossos que nós temos da Regener, a gente não tem risco disso, tá? Nós não temos problemas com isso. Caminhando por SA4, que é aquela última situação que o Mish falou lá no passado, a gente está falando de alturas menores que 5 milímetros. Sabemos muito bem que hoje a gente pode não caminhar para levantamento de seio em casos como esse, a gente vai caminhar talvez para o All-on-4, né? Mas vamos desconsiderar o All-on-4 nesse momento, vamos falar de enxertia. Eu vou fazer a mesma situação do SA3, seriam as mesmas situações, certo? Mas o que piora? Piora a vascularização, ela é menor, porque eu tenho menos osso estrutural, menos maxila mesmo, menos rebordo de maxila para isso. Eu tenho um menor suporte ósseo, como eu acabei de falar,
uma menor dimensão mesiodistal e o volume de enxerto é maior. Então, vamos lá. Eu preciso de substância osteocondutora, eu preciso de substância para que haja uma fixação do meu enxerto no seio maxilar, ou seja, qual for o sítio que eu vai instalar, que eu vai enxertar. Mas a gente tem sucesso, por maiores que os enxertos são. Então, a gente sabe que a gente pode colocar até 2 cc numa maxila que ela vai funcionar, né? Então, nós temos uma capacidade regenerativa, nós temos uma capacidade do Blue Bone muito alta no seio maxilar, a gente pode trabalhar tranquilamente com isso. Tá? Então, seria o SA4, o tratamento de pacientes da classificação SA4 de MISH, seria a mesma coisa que o SA3, mas, obviamente, com um grau de dificuldade maior e com uma previsibilidade, às vezes, de sucesso no tratamento um pouco diminuída. Mas nós temos sucesso, sim. Katsuyama e Jensen, em 2012, ainda há um bom tempo atrás, mas eles fizeram alguns trabalhos que falaram assim das principais complicações transoperatórias das cirurgias de levantamento de seio maxilar. Então, quando a gente fala da técnica transalveolar, que foi aquela primeira que eu falei para vocês, que é a traumática, a gente teve taxa de ocorrência nesse estudo, em 2012, de perfuração de membrana sinusal, 3,8%. Não tivemos hemorragias, a estabilidade primária do implante foi ok, tudo sem problemas, e não houve migração de enxerto para dentro do seio maxilar, ou seja, não houve rompimento da membrana. Obviamente, uma técnica bem apurada, um profissional com a técnica apurada. Tá? Quando a gente fala da técnica de janela lateral para complicações transoperatórias, neste estudo, as perfurações de membrana subiram para 10%, como taxa de ocorrência relatada. Né? Então, a gente sabe que a gente vai ter paciente A, B, C, D, E, enfim, uma infinidade de pacientes. Nem todos os pacientes vão ter uma qualidade de membrana. Não há muito tempo atrás, acho que foi no mês passado, uma paciente planejada, fiz o planejamento todo correto, tudo bonitinho. Na hora que eu abri a paciente, uma qualidade de uma membrana péssima, péssima, que só no descolamento ela estava comunicada com a mucosa, com o tecido conjuntivo. Rompeu. Então, são situações que ocorrem. Teve estabilidade primária insuficiente do implante em 3,9%. Eu não vejo isso com um índice muito alto. Hemorragias de vasos lesados, 2 a 3%. Veja, uma cirurgia traumática vai ter envolvimento sanguíneo maior, tá? Mas também é muito pouco, 2 a 3%. Deslocamento do implante para dentro do seio cai lá para baixo, mas deve ter acontecido em alguns poucos casos desse estudo. Lembre-se, para a gente fazer a instalação de um implante de forma imediata em um levantamento de seio de um paciente SA3 e SA4, eu tenho que ter um remanescente mínimo, uns 3, 4 milímetros ali para eu fazer um travamento, tá? E subinstrumentar, porque senão eu posso romper aquele pouco osso que tem ao redor, perder estabilidade e num segundo momento, paciente em casa já, 1 semana, 2 semanas depois ou até mais tardio, esse implante pode se deslocar para dentro do seio. Tomar cuidado com isso, tá? Migração do enxerto para o seio maxilar, não exposição e lesões dos nervos, também não. E neste mesmo estudo, eles avaliaram as complicações pós-operatórias das cirurgias de levantamento de seio maxilar. Na técnica transalveolar, o que eles relataram é a perda do implante, tá? 4%, acho que acaba caindo numa situação quase que uma porcentagem parecida como se não tivesse feito um levantamento de seio traumático ou atraumático, então cai numa porcentagem já comum, sabida por todos nós. Aí eu não me aprofundei nesse estudo, mas tem que ver a questão de comorbidades, né, de paciente com algum tipo de comorbidade que pode influenciar, fumante, eletista, tabagista, então tem essas situações. E depois, nesse mesmo estudo, técnica da janela lateral, técnica traumática, né, então a gente já tem a incidência de algumas complicações, perda de implante 2,3% a 12%, a deiscência da ferida cirúrgica de 2 a 8%. Veja, eu não vejo com bons olhos a deiscência da ferida cirúrgica, porque eu vejo talvez uma dificuldade técnica de fechamento, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí não está relacionado ao levantamento de seio, mas em como foi feito aquele retalho e como ele foi suturado, né? Como foi feita a sutura daquele caso. Sinusite maxilar, alguns casos ocorrem, aqui é pouco, 2,5%. Perda total parcial do enxerto 1%, hemorragia, hematoma, pode fazer hematoma, levantamento de seio em alguns pacientes pode fazer hematoma, tá? Não é incomum, e dor.
Dor não apresentou, mas eu vejo que dor a gente tem que ter um entendimento muito grande a respeito dos analgésicos. Lembrar que dor é subjetiva, tá? Então, nunca duvidem dos pacientes de vocês. Veja, eu teria assunto para falar horas a respeito do levantamento de seio maxilar. Deixa eu interromper meu compartilhamento. Que legal, tem bastante gente na sala, mas eu teria muito tempo. Eu tinha combinado de deixar alguns minutos para algum tipo de pergunta, né? Então, são 20 para as 9 aqui, então eu deixo a palavra para o Dr. Luiz Humberto, Dr. Eduardo, e para alguém, se alguém tiver algum tipo de dúvida, eu não sei, tem um chat ali, não tem? Será que alguém perguntou alguma coisa? Isso aí, tem um chat ali, né? A manipulação perto do forame infraorbitário pode causar parestesia do lábio superior? Veja, todo movimento em algum tipo de forame ou inervação vai fazer algum tipo de alteração, né? Eu sempre brinco, né? Eu vou citar um exemplo de terceiro molar, tá? Então, você tem um terceiro molar inferior e ao ver uma tomografia, ele tem um contato não tão íntimo ao canal mandibular. Mas o simples fato de movimentar esse dente no ato da exérese, então, assim, da remoção desse dente, pode fazer um edema naquela região e pode fazer uma parestesia temporária, tá? Isso não é incomum, faz parte da prática clínica nossa. Então, quem opera aqui já deve ter passado por isso, eu tenho certeza, né? Profissional, cirurgião dentista que não teve uma parestesia temporária, talvez porque não opere. Então, a gente tem que pensar nisso. A pressão no forame, eu não vou aplicar uma pressão no forame, tá? Eu não vou pegar meu instrumento, eu não vou pegar um afastador de Minnesota, um Sindesmoto, alguma coisa assim, e vou pressionar a região do forame, tá bom? Então, é uma área delicada que a gente tem que manter distância. Eu posso visualizar. Para quem faz cirurgia de implante, por exemplo, em mandíbula, sabe que a gente vai lá e a gente descola todo o forame mental. A gente visualiza todo ele, né? Sinaliza eles, vê onde está a parte mais anterior desse forame para deslocar ele, não deslocar cirurgicamente, mas para afastar ele e poder operar com tranquilidade a região da mandíbula. Ali na maxila, na região do forame infraorbitário, não há necessidade de descolar até lá em cima. Se porventura é um paciente que tem uma reabsorção óssea importante, a gente sim vai descolar ao redor, a gente vai afastar aquela região e vai manter afastado, protegendo. Vai operar e depois no final está tudo bem, está tudo tranquilo, tá? Nunca tive nenhum caso de parestesia, alguma situação relacionada ao forame infraorbitário, por estar afastando aquela região no procedimento cirúrgico, como o levantamento de seio, por exemplo. Tá? Seria isso? Eu não sei se a doutora ainda está, mas eu acho que é isso. Dúvidas? O único questionamento que está ali no chat é esse daí. Alguma dúvida a mais, pessoal? Vamos aproveitar que a oportunidade é ímpar. Eu tô com tempo, eu assim, espero ter ajudado o pessoal, espero ter contribuído de alguma forma, né? Veja, eu volto a dizer, falar de levantamento de seio, falar de qualquer tipo de enxertia, a gente teria dias aí para falar, né? O assunto é vasto, sim, né? Então é muito grande. Então os doutores aí fazem, não sei se praticam a cirurgia, eu acho que sim, né? Tem alguém com a mão levantada. Tem alguém com a mão levantada. Onde é que vemos isso? Paulo do Carmo. Por favor, Paulo. Pode abrir seu microfone, Paulo. Câmera aí, pessoal, fique à vontade aí, quiser pedir, né? Eu vou responder se eu souber. Eu vou responder se eu souber responder, né? E se eu não souber responder, em segundo momento a gente conversa, não tem problema, mas vamos lá. Tá fechado, Paulo. Seu microfone está fechado, Paulo. Tá conseguindo? Isso. Perfeito. Conseguindo me ouvir? Sim. Eu não sei se você falou a medicação pré e pós-operatória, porque eu tenho... Você pode falar alguma coisa, então? Posso, lógico, tranquilamente. Vamos lá. Via de regra, os pacientes não gostam muito disso, mas eu trabalho muito com clavulin, tá? Eu acho que é um bom antibiótico, é um bom tratamento pré-operatório e pós-operatório. Os guidelines já mudaram muito, né? Eu vejo os guidelines muito diferentes de quando eu fiz cirurgia bucomaxilo. Lá atrás a gente fazia antibiótico terapia, profilaxia e mais alguma coisa ainda. Então a gente já mudou muito isso. Então hoje a gente acaba praticando um tratamento muito individualizado. Então eu vejo um paciente que tem um seio
que já tem um certo velamento ou já teve. Paciente que já teve alguma questão relacionada a alguma sinusite, tratou. Eu tenho um paciente que tem um espessamento da mucosa. Ela não está inflamada, mas ele tem um espessamento, um leve espessamento. Então, eu vou entrar com clavulin, entro 2 dias antes da cirurgia, opero o paciente já com uma cobertura antibiótica e continuo aquilo como um terapêutico, tá? Antibiótico terapia. Clavulin, anti-inflamatórios. Tomar um cuidado, né? A gente ama ibuprofeno, ama Spidofen, né? Mas tomar um certo cuidado com o uso desenfreado dos anti-inflamatórios não esteroidais, né? Mas fazer controle de dor com um anti-inflamatório ainda é bem-vindo, somado a algum analgésico, via de regra, dipirona. Mas volto a dizer, a cirurgia de levantamento de seio não é uma cirurgia dolorosa, tá? Por mais que você intervenha em seio maxilar, descolamento de membrana, o acesso aqui vai incomodar um pouquinho mais o paciente. Uma vez que a gente está falando de levantamento de seio com enxertia exógena, heterógena, eu não estou falando de enxerto autógeno, eu não estou tirando um ramo do paciente ou um mento, ou um ilíaco. Então, a morbidade do paciente é baixa, tá? Mas sempre antibiótico terapia, anti-inflamatório e analgésico. Isso é meio que uma regra na minha prática clínica. Tendo a medicação, sabendo administrar ela... Você indica ou não? Corticoide? Depende do tamanho da intervenção. Não entro com corticoide em todos os meus pacientes, mas Decadron 4mg, ok, pode usar, não tem problema. Mas não são todos os pacientes que eu entro com isso, tá? Não são todos. No passado, era a regra, corticoide em todo paciente. Vai lá, não tem problema. Toma um pouquinho de cuidado, tá? Eu acho que talvez você já... Não entendi. O Diprospan, estou falando com o doutor aqui. Eu ia falar exatamente do Diprospan. O Diprospan, ele tem uma biodisponibilidade de em torno de 30 dias. Para mim, ele é um baita de um corticoide. Ele é sensacional. Só que a biodisponibilidade dele não é específica para a nossa área. 30 dias num paciente para fazer um levantamento de seio não é bom. Aí eu acabo entrando com uma dexametasona, 4mg, um comprimido ou 2 comprimidos. 4 ou 8mg. Eu acho melhor que fazer um Diprospan. Tá? Usei muito Diprospan no passado, injetável, bastante mesmo. Era a prática clínica minha. Deixei, olha, para mim já está em desuso há muito tempo. Tá? Lembrando sempre do fator hipertensivo que o corticoide pode apresentar, né? Então, eu não estou avaliando o paciente, eu estou falando do modo geral aqui, sem avaliar individualmente cada paciente, né? Então, sem avaliar isso. Estou falando de uma generalidade aqui, então a gente está citando o corticoide. Vamos, né? Quando eu falo todo paciente, não é todo paciente, vamos individualizar, mas vamos partir do princípio que o paciente pode, né? É que esse não é o foco, né? Mas eu acho que sempre gera uma dúvida se a gente entra com corticoide num paciente no pré-cirúrgico ou não. Eu gosto muito do corticoide. Eu acho que é um bom tratamento do pré-operatório. Tá? Eu acho que é muito bom, mas tem que ter cautela. Como todo sal. Tá? Como todo sal. Na medicina, na odontologia, todo sal. A diferença entre... Como é que é aquele ditado mesmo? A diferença entre o sal e o veneno, né? Entre o remédio e o veneno é a quantidade. Né? Então, tomar um pouquinho de cuidado. É isso. É a dose, né? Então, tomar um pouquinho de cuidado com isso, né? Sempre tomar cuidado com isso. Estão perguntando também aqui qual a alternativa ao clavulin, né? Um dos questionamentos. Qual a alternativa ao clavulin? Então, você pode usar uma amoxicilina, não tem problema. O espectro dela é para isso, tá? O clavulin só aumenta um pouquinho isso. Você pode usar 500mg ou 875mg, certo? Eu avalio muito paciente a isso, tá? Muito paciente. O João, eu uso muito o Traumel ou o Motix. Né? O Traumel, quem que é o João? Desculpa. João, me fala o que é Traumel. Opa, tudo bem? O Traumel é um anti-inflamatório analgésico homeopático. Ele é muito bom. O Motix é a mesma coisa, só que de outro fabricante. Para pacientes, eu uso esse remédio aí. Ele é muito interessante, é sublingual, absorção rápida. A indicação dele, inclusive, é para hernia de disco.
tá? Ele funciona muito bem em hernia de disco. Então, é bem interessante na parte da analgesia e um pouquinho na parte do anti-inflamatório também. Entendi. Então, tá aí uma outra opção, pessoal, para quem... Eu não conhecia Traumel nem Motix, então tá aí uma outra opção para... Ele é arnica, calêndula, mamelis, aquilia, atropa, beladona, acotinum, Você está fazendo a consulta aí? Você fez a consulta? Estou fazendo a consulta aqui porque eu também não conhecia. Eu estava tentando fazer isso aqui também. Enfim, é uma situação, é uma possibilidade, né? Eu não tenho expertise nisso, volto a dizer, né? Então, se o doutor, o colega tem expertise nisso, então, poxa, e funciona, né? Então, eu acho que a gente tem que ter... O meu pai é médico homeopata e ele indica muito isso daí para hernia de disco, sabe? É uma maravilha de remédio, sabe? Ele é uma paulada. Tem um pai que entende disso. Tá com a faca e o queijo na mão. Você tem um pai que entende disso, então você tem uma ajuda gigantesca, né? Você tem um médico em casa aí para te auxiliar nisso, né? Então, sim, é uma situação. Perguntaram de alérgicos, então eritromicina, né? O Eritrex, às vezes é difícil de encontrar, tá? Sempre tomando um certo cuidado aí com essa autonomia que temos para a utilização da antibiótico terapia, né? Sim. Para que tem visto muitas questões aí de recontaminação ou mesmo bactérias que estão se tornando altamente resistentes, né? E acaba comprometendo bastante. A gente tem uma parcela aí de responsabilidade muito grande em não desenfrear isso, né? Qualquer coisa, lembrar sempre que antibiótico não é analgésico, né? E nem vitamina. Exatamente. Então, sempre ter um pezinho atrás, eu acho que é muito importante. Eu acho que é bacana isso daí. E aquela orientação ao paciente de que o antibiótico ele é de hora, porque ele tem nível sérico circulante, ele tem um porquê de miligramagem, que não pode consumir nenhum tipo de álcool ou outro tipo de droga quando você está usando, nenhum, assim, sei lá, outras drogas nunca, né? E o álcool toma muito cuidado. Então tem uma série de cuidados com as medicações, né? Principalmente o antibiótico, né? Então tem que tomar um cuidado com isso. Pessoal, mais alguma coisa? Mais algum questionamento ao Dr. Frederico aí? Nada, nenhuma mão levantada. Então, quero agradecer mais uma vez aí, Frederico, e já acho que estender o convite, né, Luiz, para que possamos pensar num outro assunto aí. Já viu que farmacologia é algo que já atrai bastante, né? Então, quem sabe a gente não conversa aí de algo que possa ser programado em tempos de pós-Covid, com algumas situações aí bem interessantes que a gente precisava colocar em prática, tá bom? Então, com isso, nós chegamos ao fim da nossa terceira edição deste ciclo de palestras. Eu quero agradecer aí a participação de todos, lembrando sempre da possibilidade que nós temos agora, teremos a volta de cursos presenciais, né? Então teremos hands-ons. E já tem um calendário aí, Carrilho, só para você colocar já tem, acompanhe no site aí, deixa eu só ver se eu consigo, eu vou quebrar o protocolo aqui, mas eu tenho já aqui Enquanto mais ou menos... eu já agradeço ao Dr. Frederico, a CEX, maravilha, viu, Frederico? Nota 10, deu boa luz aí, com certeza, um grande esclarecimento aí. Né? Muito obrigado, muito obrigado. Fico muito feliz. Muito bom. O próximo ciclo de palestras, então... Desculpa, achei. Achou dia 26? Tá no chat, doutor. Isso, no dia... não faz isso. Agora eu vou ler o meu. No dia 26/4, né, em parceria com o Sescope, nós teremos cirurgias pré-protéticas com a professora Luciane Miranda. Vamos ter um hands-on dia 5 de maio, que é uma parceria nossa com a Cuser e com a Medsul, que serão restaurações anteriores do artificial ao natural, com a professora Vladia Tordo. Um ciclo de palestras no mesmo mês, no dia 25,
em parceria com o Sescope, alterações bucais em pacientes bariátricos. Isso aqui é uma coisa que está assim, aparecendo demais com o professor Gambus, mais uma vez, e mais um hands-on em 15/6, em parceria com a Ultradente Medsul, simplificando a estratificação do uso de corantes em dentes posteriores, com a professora Patrícia Kunz. Então, eu agradeço a todos aqui. Essa listagem aqui estará disponível a todos no nosso site, tá bom? Eu quero deixá-los aqui um grande abraço, cuidem-se, temos que nos proteger aí para algumas coisas. Ainda existe Covid, então vamos nos proteger aí. Pessoal, muito obrigado. Frederico, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que permaneceram conosco aí nesse momento. Grande abraço. A equipe de marketing aí, parabéns mais uma vez por esse evento. Parabéns pela organização. Muito bem organizado, muito legal, tá? Vocês estão de parabéns. Eu tenho passado por vários momentos online e presenciais e a organização de vocês está impecável. Não, os meninos e as meninas estão cuidadosos demais. Maravilha. Obrigado. Fico muito feliz pelo convite. Valeu. Parabéns à nossa pessoal, equipe do backstage aí. Valeu. Isso, grande abraço. Parabéns a todos aí. Valeu. Tchau.